Agora vamos estudar então o Instituto da Compensação Tributária. Esse instituto diz respeito à possibilidade da lei prever, nas condições e sob as garantias que ela estipular, atribuir à autoridade administrativa a autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. O Instituto da Compensação, então, pressupõe a existência de créditos do contribuinte em relação à fazenda e créditos da fazenda em relação ao contribuinte. Havendo lei autorizando, pode-se realizar este encontro de contas fazendo os abatimentos, então compensando. Vejam, só é possível realizar a compensação tributária se existir lei autorizando e na forma prevista na lei. A compensação tributária depende basicamente de três pressupostos: um crédito da fazenda pública contra o contribuinte, um crédito líquido e certo do contribuinte contra a mesma fazenda pública e lei autorizando o encontro de contas. O artigo 170-A do Código Tributário Nacional veda expressamente a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Vejam, há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial para que o contribuinte possa aproveitar aquele seu crédito para fins de compensação tributária. Bem, no que tange à compensação tributária federal, nós só em 91, através da Lei 8383 de 91, tivemos um regramento autorizando a compensação de tributos federais. O dispositivo especificamente que tratava desta temática é o artigo 66, e apenas tributos da mesma espécie, com mesma destinação constitucional, era autorizado então a realizar esta compensação. Por exemplo, quem tivesse um crédito de IPI só poderia compensar com outro imposto, por exemplo, imposto de renda da pessoa jurídica. Quem possuísse crédito de contribuição social sobre o lucro poderia compensar com débito de PIS, COFINS. Então, deveriam ser tributos da mesma natureza e com a mesma destinação constitucional. Esta Lei 8383 de 91 também exigia que o contribuinte requeresse, fizesse uma solicitação de autorização para a Receita Federal para poder realizar essa compensação. Em 96, veio a ser então realizada a Lei 9430 de 96, que mudou o regime de compensação dos tributos federais. Num primeiro momento, se autorizou então a compensação de tributos de espécie diferente, poderia então crédito de IPI ser compensado com PIS, COFINS e outros tributos. Apenas as contribuições previdenciárias permanecia no regime jurídico da Lei 8383 de 91, que não foi revogada completamente. Nesta Lei 9430 de 96, a sistemática de compensação se modificou. Num determinado momento, não houve mais a necessidade de se requerer a autorização junto à Receita Federal e passou o próprio contribuinte a declarar a compensação via sistema PER-DECOMP, mediante posterior homologação dessa compensação. A Receita Federal tem 5 anos para avaliar essa compensação declarada pelo contribuinte e homologar de forma expressa ou não. E se passar os 5 anos sem ela se pronunciar em relação a essa compensação declarada, ocorre a compensação por decurso de prazo, ok? Continuando então sobre compensação de tributos federais, os débitos devem ser débitos vencidos para com a fazenda, e débitos líquidos e certos dos contribuintes, para que esse encontro de contas possa se realizar.
Mas a Lei 9430 de 96, ela veda diversos créditos e diversos débitos, né, de serem indicados para fins de compensação. Então, o contribuinte tem que tomar este cuidado. Quanto à autorização do fisco para realizar a compensação, atualmente não há a necessidade, tendo em vista que a sistemática, então, é de declaração de compensação pelo contribuinte através do programa PER-DECOMP. PER, pedido de restituição. DECOMP, declaração de compensação. Ok? Já na Lei 8383 de 91, era necessária a autorização do fisco para poder realizar a compensação. E na lei, então, atual, não há necessidade, tendo em vista que o próprio contribuinte realiza a declaração de compensação, né, mediante, então, mediante ulterior homologação da Receita Federal desta compensação. Ok? Um outro instituto que está elencado no artigo 156 do Código Tributário Nacional como modalidade de extinção do crédito tributário é a transação tributária. Tem previsão no artigo 171 do Código Tributário Nacional e diz que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em terminação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. Neste caso, o que é transação? É um acordo judicial, né? Havendo um litígio, havendo já uma ação em juízo, né? As partes podem chegar a um acordo pondo fim ao litígio e extinguindo o crédito tributário. Mas vejam que a transação em matéria tributária só é possível se existir lei autorizando. Tá? Tem que existir lei. E há de se verificar em que condições a lei estabelece, né, essa possibilidade da realização da transação deste acordo. Então a lei vai, de acordo com o parágrafo único, vejam, a lei vai indicar a autoridade competente, né, a lei vai indicar a autoridade competente, e vai também estabelecer as condições e requisitos, os limites para que este acordo seja realizado, pondo então fim ao litígio e extinguindo o crédito tributário. Ok? Outro instituto que está previsto como uma modalidade de extinção do crédito tributário é a remissão. O artigo 172 do CTN é que trata deste instituto. A lei pode autorizar, diz o artigo, a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado remissão, que é o perdão, total ou parcial do crédito tributário, atendendo às seguintes condições, né? Situação econômica do sujeito passivo, erro ou ignorância excusáveis quanto à matéria de fato, a diminuta importância do valor do crédito tributário, considerações de equidade e condições peculiares a determinada região da pessoa tributante. Vejam, o Instituto da Remissão Tributária, que é o perdão do crédito tributário, ele tem que ser utilizado pelo legislador com muito cuidado, porque ele pode ser um desestímulo ao bom pagador, já que um determinado contribuinte, de repente, pagou o tributo no tempo hábil, ou mesmo depois do vencimento, com os acréscimos moratórios, e de repente ele se depara com um outro que está sendo perdoado da dívida. Então, há de se usar esse instituto com muita parcimônia. E aqui nós apresentamos neste slide um fluxograma, né, do que ocorre em relação à remissão tributária. Vejam, há a previsão do fato na lei, que é a hipótese de incidência. Quando nós temos a situação concretizada no mundo dos fatos, nós temos o fato gerador. O fato é gerador do quê? Do efeito previsto na norma, que é a obrigação tributária. Havendo essa situação, cabe o lançamento do tributo. E aí, se for o caso, então haverá uma lei dispensando o pagamento do tributo devido, que é a remissão, ok?
Outra modalidade de extinção é a conversão do depósito em renda. Aquele depósito do montante integral que teve como objetivo questionar a formalização do crédito na via do processo administrativo ou na esfera judicial, quando ocorre o julgamento definitivo em qualquer uma das duas esferas, se for no sentido de manter o lançamento e tornar definitivo o crédito, haverá a conversão daquele depósito, tá, em renda. Isso significa em pagamento, quitando o débito e extinguindo o crédito tributário correspondente. Outra modalidade de extinção do crédito tributário é o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Vejam, naqueles tributos cujo lançamento, a modalidade é por homologação, que exige o dever de colaboração do sujeito passivo, então, do contribuinte de antecipar o pagamento sem um prévio exame da autoridade administrativa, sendo feita esta antecipação de pagamento, segue a fase da homologação, que pode ser expressa ou tácita, tá? Dentro daquele prazo de 5 anos previsto no artigo 150, parágrafo 4º. Se houver a homologação, quer seja na forma expressa ou tácita, extingue o crédito tributário correspondente. Outra modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no artigo 156 do Código Tributário Nacional, é a consignação em pagamento nos termos do artigo 164, parágrafo 2º do CTN. Significa que, sendo procedente aquela ação consignatória em pagamento, aquela importância depositada converte-se em renda, quitando o débito e extinguindo então o crédito tributário. A decisão administrativa irreformável também é uma modalidade de extinção do crédito tributário. Vejam que se há um processo administrativo e a decisão não cabe em relação a ela mais nenhum tipo de recurso no âmbito do processo administrativo, ela se torna definitiva no âmbito, então, do processo administrativo. E se esta decisão for no sentido de anular o lançamento e desconstituir o crédito tributário, extinguirá o crédito tributário. Bem, o contribuinte pode tanto discutir a relação jurídica na via administrativa como na via judicial. Se o contribuinte buscar a via judicial, no caso de atacar o lançamento e querer desconstituir então o crédito tributário, ele vai fazer na via da ação anulatória. E chegando ao final desta ação, haverá então uma decisão com trânsito em julgado, que é aquela que não cabe mais nenhum tipo de recurso em relação a ela. E se a decisão for no sentido então de anular o lançamento e desconstituir o crédito, assim extinguirá o crédito tributário. Dação de bens imóveis em pagamento do tributo é uma modalidade indireta de extinção do crédito tributário, está prevista lá no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. Dação significa dar, no caso aqui, dar bem imóvel em pagamento. Mas vejam, a lei é que pode autorizar definindo condições e requisitos para que, em uma determinada situação, um imóvel possa ser entregue, em pagamento do tributo. Portanto, há de se verificar se a lei autorizando e quais as condições e requisitos que a lei exige para poder, então, este imóvel ser entregue a título de pagamento do tributo.